Boa noite, pessoal. Estamos começando nossa live aqui com outro convidado agora, o Rodrigo Guimarães. Está lá nos Estados Unidos. Em breve ele vai se conectar aqui comigo e a gente vai falar bastante sobre a parte de preparação dos atletas. Então, muito legal que a gente ontem conversou com o Lucas Pereira, e ele compartilhou também a sua experiência de estar fora do país, viver de futebol fora do Brasil. E hoje a gente vai ter mais um convidado falando também sobre a experiência de viver fora do Brasil, agora com um adendo super legal, que é uma oportunidade também para muitos atletas que sonham em continuar jogando, né? Mas buscam também um futuro garantido, de estudar e jogar futebol nos Estados Unidos. Essa é uma das alternativas muito legais. Eu, inclusive, passei por toda a fase de preparação, e achei muito bacana, assim, depois não embarquei, né, para jogar nos Estados Unidos, mas depois que o Digão estava lá, a gente trocou muita ideia, compartilhou muita coisa e me fez ver que era uma oportunidade muito boa, realmente. Vou convidar um amigo aqui, o Digão, já para entrar na live. A gente aos pouquinhos vai aguardando o pessoal chegar e vamos nessa. Olha ele Ah, aí. E aí, cara? Como é que você tá? Feio, tran- como sempre? tranquilo. Bem, graças a Deus, né? Graças a Deus estamos bem. Aí sim. Cara, tamo bem aqui, hein? Casa cheia já, rápido. E Nem deu 9h30 ainda, o negócio tá já estamos com estourando. casa cheia. Isso é muito legal, velho. Isso é muito legal porque eu e o Rodrigo a gente estava conversando minutinhos antes aqui da live, né? E a gente estava falando sobre exatamente o quanto a gente acha importante o empenho da galera. E hoje esse feriado aqui no Brasil e o pessoal, cara, agora deu 8h30. Já temos, mano, 12 pessoas conectadas aqui com a gente. Então isso acho que é muito importante a gente valorizar isso. Dar os parabéns aí para todo mundo que está aqui com a gente. Pô, feriadão, podia estar na praia, podia estar saindo com a gata, né? Saiu para tomar um sorvete. Ou a gata saiu para tomar um sorvete com o boy. Então, assim, parabéns para todo mundo que está aqui, velho. Eu fiquei muito feliz. Só agradeço, né? Pô, importante pra gente isso daí. Isso mostra que também, cara, você é uma referência, né? Que você tem feito aí, as coisas que você tá fazendo também. Estão te colocando como uma referência. Parabéns, Não, velho. Legal. obrigado, O que você acha disso tudo? Bom, eu não tenho nem como falar, né? Tipo, fico muito lisonjeado. Eu tô até meio que envergonhado um pouco aí. Pô, só agradeço aí. Se Obrigado a todo mundo solta, que irmão. compareceu. E deixa eu só falar um Está. negocinho. Ô, Vitor, a Karen tem namorado, viu? Tá online o namorado dela também. Galera tirando uma onda aqui, cara. Porra, legal demais. Legal demais. A gente aguarda só mais alguns minutinhos, tá, Digão? Vamos. E, e aí a gente já começa. Mas enquanto isso, vamos continuar aqui interagindo com o pessoal que tá muito bacana. Que o pessoal falou que teu apelido é feio. É que a cara não ajuda muito, né? Aí, sabe como é, né? Olha o Devi falando aqui que você tá barbudo. É o cara Ixi, do náufrago, cor... velho. Tá jogando bola na ilha. ainda cortei, ainda fiz. Olha, meu coach entrou aí, o head coach, Alex Latorre. Fala, coach. Alex Latorre, Olha, o Latorre 48. seja bem-vindo. O Olha a Latorre é rapaziada brasileiro, aí. isso, Rodrigo? O head coach é brasileiro também, né? Ele tá desde 92 aqui nos Estados Unidos. Legal. Ele já é americanizado também. Também não, ele é Então, assim, a gente americanizado. estava começando a dar os primeiros passos ali e ele já estava arrepiando, já tava deitando o cabelo. Já, segundo as histórias dele, jogava muita bola, né? Nunca vi. Pô, convida ele para estar um dia aqui com a gente, cara. Acho que deve ter muita história para contar aí, vai colaborar demais com a molecada. Com certeza. O convite está feito, coach. Alex Latorre, se quiser comparecer, fazer uma live com a gente aí, o convite está feito. Depois eu oficializo para você lá no seu office.
Legal, show de bola. Marlon, Digão, olha o Marlon falando do dia que eu quebrei o dente, ó, os caras tá querendo me derrubar. Deixa quieto essa história aí. ó, o, o Geu Alves aqui mandou uma coisa, mas eu não entendi. É, Fala do roubo do Botafogo, vou, roubo de placa. O que aconteceu, gente? Hoje eu acabei não. não tô sabendo também. Então, Pô, desculpa aí, Geu. A gente não consegui te responder aí, que eu tô por fora, cara. olha aí o coach respondendo. Obrigado, coach. Digão, casa cheia já. Porra, hoje um dia importantíssimo. Fico até muito feliz porque você foi um dos caras que foi não, né? É um dos caras que faz parte da base do nosso projeto. Então, muito do que a gente vai falar hoje partiu de você, das suas ideias. E eu já te conheço, pô, a gente já teve junto desde a época de atleticano, de faculdade, de, mano, direção de esportes, né? É uma fase muito importante na minha vida, acredito que na sua também tenha sido muito importante. Com certeza. E, e assim, conta pro pessoal um pouquinho da sua trajetória. Você que saiu lá de Campinas. Como é que é o nome do seu bairro que você jogava bola? Na Vila Brandina, Vila né? Brandina, Vila Brandina. Conta um pouquinho então de como o Rodriguinho foi virando Digão, né? Tá hoje de barba aí, um homem, e tá compartilhando todas as experiências que viveu, os aprendizados também que você tá conseguindo ter aí nos Estados Unidos. E fala pra gente o quanto que essa transição pode colaborar para o futebol brasileiro e para todo mundo também que acompanha a gente, né? Então, eu comecei, né, a jogar bola, igual você falou, no meu bairro, né, na Vila Brandina, quando eu era muito garoto. Minha mãe me deixava de castigo, eu pulava um muro, ia jogar bola. Era assim, sempre foi uma paixão, né, jogar bola. E comecei jogando lá na Vila Brandina, a escolinha chamava Escolinha do Palá, nunca vou esquecer. Um dia que eu fui jogar bola, não estava tocando muito na bola, cruzei o braço no meio do campo. Nunca vou esquecer da bronca que eu tomei e levei aquilo para a vida, né? Deixa eu E até fazer um adendo, então. A gente vai falar muito aqui em outras lives exatamente sobre a postura, né, a linguagem não verbal do atleta dentro de campo e quanto isso influencia na imagem. Mas, por Exato, favor, continua. exatamente, né? A linguagem corporal, né? Aí, aí eu cruzei o braço, tomei uma bronca, né? Nunca vou me esquecer. Também não posso falar o que o cara falou aqui, que não é tão formal, né? E Não é tão didático, né? não é tão didático. Aí eu nunca esqueci. Aí depois eu mudei para a Escolinha da Ponte Preta. Eu acho que eu estava com 10 anos. Joguei um ano na categoria acima da minha, sempre joguei a categoria acima da minha. E fui com o meu professor, ele chamava Geraldinho, eu acho que ele vai entrar na live aí, ele falou que ia entrar, ele chamava Geraldinho. E depois eu fui para Ponte Preta, joguei até os 14 anos. Saí da Ponte Preta e fui jogar o Campeonato Paulista pelo Sumaré. Depois de passar, lógico, joguei em clubes, né, no Brasil, aqueles clubes de campo do Brasil também joguei em algumas partes. Mas aí eu fui jogar o Paulista pelo Sumaré. Depois do Paulista pelo Sumaré, que aconteceu algumas coisas que não vem ao caso dizer agora, eu falei, vou parar de jogar bola e comecei a trabalhar. E foi uma coisa muito difícil, né? Porque quando você gosta de jogar bola, você não quer parar de jogar bola. Você quer continuar jogando bola. Daí as coisas foram acontecendo, eu fui continuando a jogar só pelada, e aí um dia eu resolvi entrar na faculdade. Que foi aí que aconteceu todo o nosso futuro, né? Entrei na faculdade, conheci você fez uma proposta para mim virar diretor de esportes da Atlética, aceitei, e foi aí que foi onde eu acho que um dos maiores ensinamentos que eu tive na minha vida foi a Atlética, né? Porque você não é mais um jogador, você não é mais
que você tem que correr atrás da bola, você tem que fazer o negócio acontecer. Então foi onde eu tive muita... Ó, os caras falando da Sara, os caras são foda. Então, foi onde eu tive muito aprendizado, né? E depois aí eu quis me aventurar mais uma vez, né? Jogando até pela Atlética, não lembro se foi no ano que a gente jogou ali na Arena Fonte Nova, um ano desastroso nosso, mas eu acho que foi naquele ano que eu recebi uma proposta para ir para Palmital, né? E não lembro não sei Eu se você lembro. lembra. Aí eu fui para Pô, a Palmital. gente conversou disso ainda, né? Eu te dei uns conselhos e tal. Você me deu um monte de conselho e eu cego, né? Você me deu o João Garril me deu muito conselho e eu cego e fui embora. Daí Mas tinha que ir, cara. Experiência tinha que ser sua, né? Você só aprende é, na prática. Acho que você esse é um dos maiores ensinamentos aí que a gente pode dar pra molecada, né? Você só só aprende aprende na... fazendo. Exatamente. Na teoria você não aprende muito, não. Na prática você aprende tomando porrada, batendo. E é assim que Exato. acontece. Tipo assim, a Aí, nossa live aqui tem um valor imenso, né? Mas se o cara não vestir a chuteira e não for pro campo, não vai nada valer de compensa. nada, né? Exatamente, exatamente. E aí fui para lá e infelizmente aconteceu coisas, olha, entrando gente até dos Estados Unidos aqui. Coisa linda. Não vou Meu, nem você falar sabe inglês que para não ficar feio. na nossa audiência aqui, eu acho que você tracionou muito do público americano, porque o segundo país que mais segue aqui o nosso perfil é de americanos. Americano. É, coisa linda, né? Tamo Com certeza, conseguindo. estamos internacionalizando, né, Exatamente. cara? Daqui a pouco nós tá na Europa, olha aí. Não, vamos fazer uma live, um dia a gente faz em inglês, aí a gente cria um perfil do futebol fora de campo em inglês, ou até mesmo, eu acho que isso também vale como um insight, de repente a gente traduzir um bloco do texto, a gente criar também conteúdos em inglês, porque isso mostra que tem um público nosso aí que talvez a gente possa Deus. impactar de alguma forma, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem que pedir ajuda para os especialistas, né? Porque o meu inglês ainda não é 100%. Você sabe que eu Pô, nunca fui um imagina eu cara de então. estudar. Olha o Rotinha aí. Nunca fui um cara de estudar, então olha aí, o Marlon pedindo para mandar um abraço para a galera de Jabuticabal. Fala aí, galera de Jabuticabal. Nunca fui lá. Você já foi Mas lá? já, pô, conheço uma galera de Jabuticabal. Inclusive, acho que é o Mendonça aqui, mandou, pô, a entrevista com o Amoroso, né? Quando eu era moleque, cara, é que, pô, o cabelinho tá daquele jeito. Mas quando eu era moleque, os caras zoavam, porque eu jogava de atacante. É. Tinha mais ou menos o meu estilo. Aí os caras, pô, é o Amoroso, é o Amoroso. Aí quando eu fui ficando mais velho, era o Henry. Não, o Henry ali, vamos. Aí eu abracei a ideia também, botei a 14 e falei, não, agora eu sou o Henry. Vambora. E O Amoroso tá velhinho, igual eu também, futebolzinho já só pelada, tamo junto. só aquela roubada, né? Caraca, velho, demais, demais. Tô tentando agora fazer um físico aí pra ver se eu engano menos, mas tá difícil. Não, não volta, não volta. Os tempos se foram. O cérebro processa bem a informação, mas o corpo, velho, não responde. É motor de Ferrari num corcelzinho bem cuidado, mas é um corcel, né? Exatamente. Olha, é difícil, viu? E eu falo pra todo mundo, pra molecada aqui, né, 18 anos. Eu falo, porra, se eu tivesse sua idade e jogasse aqui, eu acho que eu ia me dar melhor que eu dou hoje. Porque sem os dois joelhos, né? E com 28 anos nas costas, pá, não consegue, né? O desafio agora é outro, né? O adversário não é mais você, é É o o, seu próprio. Não é mais o adversário, é o corpo, né? é o corpo, exatamente. Olha o pessoal aqui falando, manda abraço pra não sei quem. Pergunta do internauta, quem deve assumir a seleção? Na minha opinião, tem que ser o Guardiola, o Latorre, Alex Latorre. É isso. É. Mas aí foi, né? Eu fui pra Palmital, né? Terminando a história. E aconteceu a coisa chata e que eu não preciso pôr aqui o que aconteceu. Foi uma coisa que vou levar pra minha vida inteira. Mas assim, surgiu, foi bom porque daí foi uma oportunidade que abriu para eu conseguir vir para os Estados Unidos, né? Eu tive a possibilidade com 18 anos, mas não quis vir porque eu não tinha terminado o ensino médio, né? Não sei se o pessoal aí sabe, mas eu sou um cara que não gosta de estudar. Mas. E daí, tipo, eu
não vim com 18 anos e tive a possibilidade, depois que aconteceu em Palmital, essa coisa chata, eu tive a oportunidade de vir para cá, junto com uma empresa, né, lá de Campinas. Cheguei aqui numa Junior College. Pode fazer propaganda gratuita aí, viu, velho? Fala o Ah, nome da empresa aí. eu Os caras sou, fizeram um bom trabalho, temos que falar. eu sou, eu só cobro para fazer propaganda agora. Não, foi o Hugo Cardoso, né, da Brusa, é que a Brusa não existe mais. Foi para Sim. Base Academy, lá em Campinas. O Hugo Cardoso aí, para quem é do futebol, né? O QQ. O QQ. QQ, Legal. exatamente. E aí ele me posicionou, né? O Barel, né? Vinícius Barel, para quem conhece, me ajudou muito, né? Ele... Fala aí, Karina. Tudo bom? Tá em todas as lives ela, hein? Exato, tá de olho na gente, né, Essa cara? coisa linda, essa coisa linda. E daí o QQ, e aí o Barel me indicou o QQ, né? Não conhecia. E o QQ me trouxe para cá, para uma Junior College. Depois eu explico melhor o que é uma Junior College. E daí o Alex Latorre foi jogar um futsalzinho contra nós lá. Foi lá para a cidade que a gente estava jogar um futsal. Se apresentou e eu já querendo sair da Junior College, querendo voos mais altos, né? Fui atrás Sim. dele. Ele gostou também do futebol, né? Até comentou com a gente. Ele queria levar eu, o Marlon, que está aqui na nossa live. E aí conversou com a gente, gostou da gente, a gente conversou e eu fui para lá. Vim para cá, no caso, no New York College. Aí meu primeiro ano aqui não foi tão esperado, não foi tão do jeito que a gente imaginou. Eu tinha feito uma cirurgia no meu joelho direito e não foi tão boa assim. E aí depois no segundo ano foi um pouquinho melhor, mas aí você já começa a sentir um pouco o corpo, né? E as coisas ficam... Daria o topo por 1 milhão. Essa pergunta aí é a que vale R$ 1 milhão aí. Aí eu... Responde inbox, hein, velho? Não vai Não, responder, não. deixa essa pergunta em off aí. Aí eu vim pra cá, né? Primeiro ano foi bom, segundo ano foi um pouquinho melhor, mas foi menos do que eu esperava. Eu queria um pouquinho mais. E aí no terceiro ano eu dei headshirt porque eu fiz uma outra cirurgia no joelho. Eu sou um pouquinho zoado, assim. E aí eu dei headshirt, né, que a gente fala, que é o ano que você não joga, que você fica sem jogar. E aí o Alex Lator fez essa proposta para mim, né? O head coach fez a proposta para eu ajudar ele, para ser um dos assistentes dele, tanto no feminino quanto no masculino. Mas eu pulei fora do feminino e fiquei só no masculino, né? Aí um outro assistente foi pro feminino. E a gente, que é o Matheus Paiva, que ele está aqui na live também. E aí eu comecei a Mas então, ajudar ele. peraí. Depois, então, mais um convite feito aqui para o Matheus Paiva participar dessa live com a gente. O nosso público feminino também tem crescido muito, o futebol feminino aqui no Brasil tem ganhado bastante espaço e eu acredito que faz parte do nosso esforço aí encontrar profissionais que estão no meio. Então o convite está feito. Depois você vai falar um pouquinho mais, né, dessa relação de quanto tem se fortificado aí nos Estados Unidos o esporte feminino. Mas assim, você contou um pouco da sua história, falou um pouco da parte da base, e é legal porque é um pouco diferente, né, a formação dos atletas aí nos Estados Unidos para aqui no Brasil. Você que foi um atleta formado na base e que foi um pouco mais velho para os Estados Unidos, qual que é a diferença, um comparativo? O que você pode trazer aí para a gente? O que eu analisei bastante, né? Até o Evandro, que teve uma base um pouquinho mais forte, é um cara que tá mais envolvido, mas assim, ele pode me ajudar um pouco aí nos comentários, o Evandro, pode me ajudar a falar besteira. Mas o que eu vi, né, o que eu analisei, foi assim, o futebol brasileiro, a gente é muito técnico, né? Então a gente tem muita qualidade com a bola no pé, a gente consegue muito rápido o drible. E aqui o futebol daqui, ele é muito físico. Então ele é muito contato, você tem que você tem que estar em forma, né? Você tem que estar bem fisicamente para você conseguir correr os 90 minutos. Você não precisa correr os 90 minutos, mas você tem que correr os 90 minutos e terminar o jogo inteiro.
Então, assim, é muito físico, muito contato, você tem que estar preparado para se machucar, porque você vai, o Otávio tá aí para falar um pouquinho, porque você não conhece, né? Então, por exemplo, até o Keller, que é um amigo nosso, ele não tá aqui, Jequiti, olha os caras, não tá aqui. Não, tá bombando aqui, velho. Isso aqui parece timeline, cara. Em constante atualização. Eu tô dando Tem risada que pergunta que eu não consegui nem ler. não dá nem para atualizar, não. Desculpa aí quem deixei passar a pergunta se foi sério ou não, mas o pessoal É isso, tá galera. Vamos demais aqui. participar, mas mandem perguntas pertinentes aí. Vamos fazer o assunto só se elevar. Continua, Digão. E daí eu percebi, né, que aqui é muito físico, contato. Então, por exemplo, o brasileiro vem aqui, igual até ontem na live a gente conversou sobre isso. E o brasileiro vem aqui achando que vai ser a mesma coisa que o Brasil, vai ser tipo, eu sou brasileiro, eu vou me destacar em cima dos americanos. Não vou mentir que quando eu cheguei do Brasil para cá, eu era assim. Só que eu aprendi na Então, porrada, né? isso, fala um pouco dessas experiências que você teve, exatamente para que os caras que ainda têm essa cabeça, ou abre ela de uma vez, ou se não, topa a porrada. Vai, experimenta, mas fala assim, pô, o cara falou e eu preferi vir aqui aprender, o que a gente estava falando um pouco sobre você ter ido lá para Palmital, né? Tipo, era uma experiência que você precisava ter. Exato, exato. Deixa eu só responder o Tavinho aqui, o Tavinho. Psicóloga a gente teve na segunda-feira com a Karina, ela tá até na live, depois fala com ela. E vamos ter provavelmente mais uma aí durante a semana com a Karen, minha amiga aí. Vai provavelmente. O convite tá feito, hein, Karen? Ao vivo, hein? Que isso. Legal. Bom que tem fera aqui na live de hoje, né? Conseguimos já levantar 3 entrevistados aí. 3 Show de entrevistados. bola. Coisa linda, a coisa tá ficando boa. É isso. Mas então, eu aprendi na porrada porque assim, eu cheguei, né, no aeroporto e você percebe um pouquinho que as coisas são diferentes. Então, você chega no aeroporto, o coach foi me buscar, foi bacana, né? Tipo, ele me buscou, a gente ficou no aeroporto um pouquinho esperando chegar mais 2 amigos nossos, que é o Leonardo, foi o Léo e o Lucas Venzon. Não sei se eles estão na live, mas se tiver, manda um abraço também. E o Davizão não para de fazer pergunta. E daí a gente fica, só que a gente achou que ia chegar e ir embora, né, pro college. A gente ficou mais umas 6 horas esperando outro pessoal. Então aí você já começa a entender que você não tá sozinho, você não é especial. Você vai chegar, você vai ter que esperar todo mundo, você é uma família, você vai ter que se adaptar a isso. E foi assim que começamos. Aí chegamos lá, 6 horas da manhã, eu cheguei na faculdade e às 6h30 já tinha treino. Sem dormir, a gente foi pro treino. Foi complicado, mas foi bom, aprendemos. E aí eu cheguei lá e falei, vou brincar, né? Tô nos Estados Unidos, só tem nego duro aqui. Olhava pros moleques do meu lado, um mais pinta que o outro de boleiro. Falei, se nós cair no mesmo time, nós vai brincar de jogar bola. Aí, e eu com esse sotaque do sul, né? Tá fora. Aí o Gu tava comigo nessa época lá da Crowder. O Gu era o goleiro da época. E daí a gente chegou, e aí a hora que você percebe que não é bem do jeito que você acha que você vê que você não vai se destacar, você começa a dar uma pisada para trás, aí você começa a ter uma decrescente, tá certo essa palavra? Você começa a perder um pouquinho do seu entusiasmo, né, dos Estados Unidos, você perde um pouquinho até da sua qualidade. Por exemplo, você está no auge, você perde um pouquinho da sua qualidade, que você começa a ficar meio incomodado com você mesmo. O esquema Então, deixa eu só fazer já então uma ligação aqui. Porque exatamente a segunda pergunta é com relação à estrutura. Então, quais foram as vantagens e as desvantagens e como que você conseguiu seguir adiante, né, visto que você ainda está aí? Então, como que você conseguiu enfrentar isso e o que a estrutura que você tem disponível aí te ajudou nessa fase? Então, eu não peguei
umas faculdades muito estruturadas, né? A gente tem hoje a York College é estruturada, bem mais estruturada que a Crowder, muito mais. Sim. Assim, eu gosto bastante das facilities que a gente tem aqui, né? Da estrutura que a gente tem aqui. A gente tem um indoor facility, né? Que é um campo. A gente tem um complexo que são 4 campos. Mas assim, quando eu cheguei aqui na Crowder, foi um baque meio estranho, porque era um campo de grama e parece que o pessoal cuidava, era um campo muito bom, inclusive, só que parece que o pessoal cuidava como se fosse o jardim do vizinho. Sabe como é, né? Tipo, meio que abandonava, ligava o... Meu Deus, agora... O chafariz? O chafariz lá, o negócio de jogar água, e deixava acontecer a madrugada inteira. A gente chegava no dia seguinte para treinar de manhã, o campo estava encharcado, estava uma poça e tinha que treinar, não tinha jeito. Aqui no Brasil, essa é a estrutura que tem, né? Liga uma mangueira lá com um negocinho que fica batendo na água a noite inteira e tem uma parte do campo lá que vai ser um Deus malacuda. Que vai machucar. E aí foi, mas assim, o campo era muito bom. A gente tinha lá chama YMCA, né? Que é uma academia própria da faculdade. Ali sim a gente tinha muita estrutura. O problema é que aqui a gente aqui, né, nos Estados Unidos, não nessa faculdade, porque a gente hoje nessa faculdade a gente faz nossos atletas fazer CrossFit e tentar entrar em forma, e ficar em forma, desculpa. E lá na outra faculdade que eu estava na Crowder, até o Marlon deu uma cutucada aí no seu barriga lá, no rabicho. Qual treinador é melhor, brasileiro ou americano? Né, que eu trabalhei, com certeza o brasileiro, porque o americano ele não exigia a gente fazer academia. Então, por exemplo, no nosso spring que aqui é muito frio, a gente chega a pegar negativo, neve e todas essas coisas. Ele dava salão, jogava a bola no meio do campo e falava para a gente se virar. Já na parte depois eu preciso responder o Under aqui, viu, Under? Não esqueci não, tá marcado. Aqui a gente tem um indoor facility, que é onde que tem um campo 7 contra 7, society, e é onde a gente consegue fazer os treinamentos, a posse de bola, né? A gente tem o Alex Latorre tem a policy dele, né? Caramba, me fugiu a palavra. Autorização? Não, É tipo um CREF? Não. A cultura dele de fazer os triângulos, né? Não é a cultura, né? A tática dele, isso, veio. A tática dele é fazer os triângulos. Então a gente faz um treinamento de triangulação, do diamante no meio, e assim vai para a gente treinar a posse de bola, transição para o ataque, transição de defesa. E já é um pouquinho melhor que a minha primeira estrutura, né? Porque a única diferença daqui para lá é que lá esse OMC era muito bom. Era muito bom. Tinha todo tipo de aparelho que você pode imaginar na academia. O problema é que nosso treinador lá não sabia usar. Não explorava o melhor da estrutura, né? Exatamente. E aí eu me lesionei lá e era por mim próprio, né? Então, tipo, se eu quisesse melhorar, eu que tinha que ir, eu que tinha que achar um horário. E ele não se importava muito com a academia. Já aqui, o Alex Latorre, nosso head coach, ele se importa. Ele pôs o CrossFit para o pessoal manter a forma, né? Então, o pessoal vai ficar mantendo a força, mantendo a velocidade, porque o CrossFit ele também põe em correr, né? Então, ele é um fitness também. Massa. E qual a função que você executa hoje aí diretamente? O que você faz aí que consome todo o seu dia? Hoje eu sou... que consome todo o meu dia, tem muitas coisas. Porque assim, Mas assim, eu não trabalho a hora que o despertador toca, qual que é a primeira coisa assim que você fala, essa é a coisa mais importante e é isso que eu me dedico mais, assim, sei lá. A priori é o estudo, né? Eu preciso terminar o estudo. Então, a princípio, a hora que eu acordo, eu já começo a pensar em tudo que eu tenho na semana. Não que eu vou fazer, mas assim, é tudo que eu penso, que eu tenho para fazer, as coisas, Seu planejamento, né? Exatamente. Sua preparação ali. Minha preparação, e daí
aí vem, né? Aí eu trabalho também no restaurante da faculdade. Então eu vou pro treino, depois eu vou pro restaurante. Tem dias que eu volto para casa tarde, tipo meia-noite, um pouquinho mais tarde. É que eu tô ficando velho. A molecada fala que eu sou velho, mas eu sou, porque dá 10 horas da noite eu quero dormir. Mas, mas assim, O dia intenso, né? mas é um dia muito puxado, é um dia legal. E assim, eu acho que se tivesse que viver tudo de novo, eu viveria tudo de novo. Deixa eu só tirar um parênteses rapidinho. Essa pergunta do Under aí, né? Qual a idade para começar a focar no futebol dos Estados Unidos? Na verdade, não tem idade, né? Se você quiser vir fazer a Middle School aqui, que é o fundamental, a Elementary School, você pode. Eu tenho um amigo que trouxe o filho, tá morando aqui, ele tá, acho que no Fundamental 1, não sei se é Fundamental 1 ainda que existe, mas ele tá no primário aí e jogando bola aqui nos Estados Unidos. Acho que foi o Davi que veio na Elementary, na Middle School ou na Elementary School, se eu não me engano. Ele era o capitão do time, né, o Davi, ano passado. Esse ano foi o Alexandre e o Cabral. E aí acho que ele veio na Middle School também, jogou bola. Na verdade, você não tem idade certa. Mas o ideal, assim, ao meu ver, a minha pessoa, é você tentar vir na high school, no segundo ou terceiro ano da high school, porque aqui são 4 anos, né, de high school. E, Digão, só uma coisa. Explica para o pessoal o que é high school, que talvez tenha muitas pessoas que estão ainda começando a se habituar com o assunto e não conhecem. a high school é o ensino médio, né, do Brasil. Que aí no Brasil o ensino médio são 3 anos, não sei se virou 4 já, né, queriam virar 4, mas não sei se foi aprovado. Ainda não. O que virou um a mais foi o fundamental. Fundamental, é. Então, aí aqui o ensino médio são 4 anos. Então você sai do ensino médio e vai para a faculdade. E daí o college, né, que é a faculdade, você tem dois tipos de college, igual eu falei no início da live, quem estava acompanhando, é a Junior College e o College. A Junior College são colleges mais baratos, onde a gente faz o curso geral, né, o general, o curso que você tem que ser obrigatório a fazer, não é especializante ainda, em 2 anos. E depois você vai para um outro college que são 4 anos. Então, se você fizer o Junior College, você só tem mais 2 anos no college de 4 anos. Então, essa é a diferença do Junior College pro college, né? Sim. E hoje aí você é assistente coach, correto? Hoje eu sou assistente coach. Qual que é a sua função como treinador assistente e qual que é a tua relação com os jogadores aí no dia a dia? Que basicamente você tem quase a mesma idade que a galera, tem muitos amigos teus aí que muitas vezes são mentorados por você nos treinos. Então, como que é esse trabalho também? Como que você está se maturando, né, como profissional aí? Então, que muitos desses jogadores, né, que a gente tem hoje, jogaram comigo ano passado. Sim. Então, para eles eu não sou, não, eles não me consideram ainda um assistente coach, né? Eles me veem como jogador. Mas o pessoal É o brother que dá treino? Exato, é o parceiro que dá treino. Mas isso é legal porque, assim, a relação também do trabalho, a gente sabe que, meu, futebol é esporte, entretenimento, mas tem um business ali também agregado, tem, no caso aí, os pais dos atletas estão investindo, né, Sim, um capital para que eles possam depois reverter isso em conhecimento, então, assim, é legal você trazer isso porque a gente fica muito com aquela relação, né, de o treinador é o chefe e tal, porrada e isso e aquilo, e você está conseguindo implementar o seu trabalho em meio da parceria ali, né? exato. Então aí isso é muito bom, né? O nosso relacionamento é muito bom. A gente estuda junto também, né? Então a gente tá junto dia a dia, isso é muito legal. O nosso treinador, o Alex, ele é muito parceiro, né? E ele fala, dentro de campo eu tenho que ser o treinador, mas fora de Sim. campo eu quero ser seu amigo, né? Ele fala, assim, sabendo dividir as coisas. Se ele tiver que te dar uma bronca, ele vai te dar uma bronca. Se ele tiver que te elogiar, ele vai te elogiar. E se ele tiver que... É que aqui a gente não xinga porque é uma escola cristã, mas se ele tiver que te mostrar o que tá certo e o que tá errado, vamos falar assim, ele vai mostrar o que tá certo e o que tá errado.
E isso é muito bom, né? Tipo, independente de eu estar próximo dos jogadores ou não, ele já tinha essa proximidade, né? E foi por essa proximidade que ele fez esse convite de eu virar assistente. E como assistente, assim, ele tem um que é fixo, que é o Tyler. Ele já é um assistente fixo dele já faz 3 ou 4 anos. Acho que desde que ele entrou, então já faz 4 anos que ele é assistente. E ele é o fixo. Então, assim, eu costumo ajudar mais o assistente do coach. Então, tipo, eu sou assistente do assistente, vamos colocar assim. Então, Legal. o assistente vem me perguntar algumas dúvidas, eu ajudo ele e ele me ajuda. E quando é jogo do. Porque aqui a gente tem 2 times, né? Tem o time titular, que é conhecido como Varsity, e tem o time reserva, que é conhecido como JV, que é o Junior Varsity, que são aquelas pessoas que chegam para evoluir e tentar chegar no Varsity até o 4º ano. E normalmente quando tem o jogo do reserva, né, do JV, vai eu e o Tyler, que a gente é o braço direito do coach, né? Então tudo que a gente falar, o coach vai ouvir e vai repassar pro grupo. Então aí vai eu e ele, e aí a gente consegue implementar um pouquinho do que o coach, porque o coach dá o treino, a gente assiste o treino e quando vai pro jogo a gente tenta colocar, né, em prática. Então, mas basicamente é esse o meu trabalho. Legal. E se a gente puder agora juntar a sua experiência Brasil como atleta de base, então, e até explica nessa resposta como que é a base nos Estados Unidos, a base aqui no Brasil, e qual que é a dica que você dá para o cara que está se preparando? Pô, eu quero me preparar para jogar fora do Brasil, ou não, eu quero me preparar para jogar aqui, quero me preparar, mas assim, uma preparação que ela seja quase que uniforme. Cara, para tudo que eu for me experimentar no futebol, ela sirva, que seja ela comportamental, seja ela física. Você como coach aí, como que você visualiza, né, a preparação dos seus atletas? Então, é muito difícil comparar a base, né, daqui e daí, porque no Brasil é só o futebol. No Brasil é só futebol e não importa mais. É igual a gente comentou um dia, né, que no Brasil os jogadores, as crianças jogam, acho que foi ontem na live, eu lembro um pouquinho, que a gente falou que os jogadores no Brasil jogam para ter o futuro do pai. E aqui os jogadores jogam para a economia do pai. Então, né, que a gente até. Cara, isso é muito legal. Pô, a gente falou numa live anterior disso. Vamos falar de novo, porque muito provável aí tem gente nova na live, então eu acho que esse pensamento, acho que ele é o mais importante de todos, porque o esporte, além de um agente integrador, ele também é um agente assim de uma economia e de obtenção de conhecimento imensa, né? O Exato. quanto você pode. Eu vi até um cara falando, meu, você quer aprender a tocar um instrumento musical de graça? Vai para a igreja. Você quer aprender a jogar e estudar? Cara, entendeu? Existem formas de você também buscar conhecimento em lugares onde aquilo é dado de forma gratuita, ou que pelo menos assim, talvez o seu all-in seja só sua vontade de fazer, né? Acho que travou. Voltou? Voltou. Aí. Aí, deu uma travadinha aqui. O computador da Xuxa é difícil, né, Pô, o cara? celular aqui tá mais velho que meu pai, pô. Mas vai lá, fala pra gente então um pouquinho dessa relação que você consegue fazer aí. Então, é que é igual a gente tava falando, é muito complicado. Porque, assim, a base aqui nos Estados Unidos, quando o time tem a base, porque acho que aqui, né, pelo que eu pesquisei por cima, a base dos Estados Unidos não existe base. São algumas Youth Academy, né, são como se fosse uma escolinha no Brasil, tá?
E daí dessas Youth Academy você começa a ir pro, você já está numa high school, você já tem que estar estudando, depois você vai para um college e do college você, se você já está nessa Youth Academy com uma frequência, é mais fácil de você ser recrutado, ser draftado, né? Para quem não sabe, o draft são todos os finais de temporadas tem o draft, que aqui são os times que pegam os jogadores das faculdades, os destaques. E tem chance mais fácil de ser draftado. Mas aqui o college é a base. No Brasil, a base vem lá de baixo, né? Lá dos 10 anos. A base é o futebol na rua, né? Arrancando o tampão do dedo. Exatamente. Dando caneta no cachorro, driblando cadeira. Driblando cadeira, fazendo golzinho em árvore. Essa era a base do Brasil. E assim... Fazer fundamento na parede. Cara, eu aprendi a bater de perna esquerda deixando a parede da minha casa preta. Minha mãe ficou super feliz, né? Ainda, acho que dá até pra tirar uma onda. Falar, pô, não virou jogador e ainda não ajudou a apagar a pintura da parede, né? Deve ter ficado uma maravilha, parede. Mas a esquerdinha ficou afiada, cara. Dá pra bater fatiando agora, ficou diferente. Então... Só aquela tirada, né? Aquela fatiadinha. Exato. Metendo ponta. Exatamente. Mas aí no Brasil, exato, né? Tipo, a base é isso daí. Vem da rua, vem das praças, vem... Em qualquer canto no Brasil você consegue jogar bola. Na nossa época, né? Hoje a gente não vê mais isso. Mas na nossa época, Sim. Você viu o pessoal aí tirando tampão do dedo, chegando em casa apanhando da mãe porque tirou o tampão do dedo. E assim vai, mas muitos poucos clubes, eu acho que tem no Brasil hoje, quando eu fui no verão no Brasil, né, eu fiquei sabendo que o Red Bull e o Desportivo Brasil, fazendo propaganda, hein, Red Bull Desportivo, quero meu dinheiro. Pô, e a gente tem amigo que trabalha lá, o irmão do Edevi, que é o nosso produtor dos eventos presenciais, e é nosso sócio aqui também no projeto. Ele joga não é no Desportivo não, perdão, vou fazer propaganda para outro time ainda, o Brasilis, que também é outro clube no mesmo formato ali. Exato, que eles exigem a educação na base, né? Então, eu acho que o São Paulo também deve fazer isso, se eu não me engano. Mas, assim, é uma coisa que tem que ser a tendência. E se você... E o meu professor, o meu primeiro treinador na Ponte Preta, o Geraldinho, ele falava, eu quero suas notas com X média. Se você chegar aqui com as suas notas e todo final de mês eu tinha que pedir as notas para os professores e mostrar para ele as notas. Se você chegar aqui com essa X média abaixo, você não vai treinar por um mês. E, pô, quem é garoto, ficar jogando bola, ficar sem jogar bola por um mês e sem treinar com o futuro, pensando no seu futuro, pensando que você quer virar jogador, é uma tortura, né? Então eu acho que você sabe que tem que ser a cultura do Brasil, né? Na escolinha onde eu fiz a minha formação, até ir para a parte de categoria de base, jogar federado, nessa escolinha especialmente tinha a reunião de pais. Então era exatamente para isso, para que você fosse com o seu pai e a sua mãe, o treinador falava do comportamento de cada um, fulano de tal preguiçoso, não quis treinar, ficou reclamando. Então assim, cara, era lavar roupa suja mesmo, e era muito legal, porque assim, depois daquilo era como se fosse assim, você não quer jogar bola? Você não quer ser jogador? Por que você está fazendo isso então? Por que seu comportamento está sendo exatamente oposto ao comportamento que um atleta normal deve ter? E isso é muito louco, né? Então assim, o quanto as coisas talvez a gente consiga não... do passado tal, mas reinventar isso, trazer essas coisas novamente, porque assim, a gente tem falado internamente aqui dentro do projeto sobre a quantidade de jogadores que abandonam o estudo para se dedicar integralmente à vida de jogador, e aí não conseguem ser jogador e depois para se integrar a um meio corporativo, uma parte profissional que a gente acaba não sendo preparado, o quanto é difícil essa adaptação, né? Exato. A gente na faculdade conversava muito e acho que foi até um pouco dessa ligação que eu e você nós tínhamos,
de cara, pô, o quanto que a gente aprendeu no futebol que a gente pode agregar para essa adaptação. Tipo, velho, para mim o que mais valeu foi eu passo mais tempo treinando do que jogando. Então, assim, eu quero fazer mais, quero testar mais, quero errar mais quando eu posso, para na hora que for valendo de verdade, tá todo mundo olhando, todo mundo ali bonitinho, cara, a gente não faz feio, né? Exatamente, exatamente. E é o que tipo, tem que ser, né? Tem que treinar mais para você acertar lá na frente. E que a gente repara muito hoje, até na live ontem foi dito, essa semana inteira a gente falou disso, até a Karina comentou, que as pessoas hoje elas querem aparecer mais, ou seja, a mídia é maior do que o futebol. Isso, isso atrapalha muito, né, nosso futebol. E assim, a gente tem um espelho hoje disso, que para muitos é o melhor jogador do Brasil, que é o Neymar. E ele é o espelho do que essa geração está se tornando. A gente que pegou geração de Ronaldo, Romário, que os caras eram chuteira preta, fazia tudo que tinha que fazer fora de campo, chegava dentro do campo e metia a bola na rede, é difícil para a gente conseguir aceitar isso, né? Mas hoje eu começo a entender que a gente tem um espelho para essa molecada e nosso espelho não é uma referência. Infelizmente, a mídia tomou conta da vontade das pessoas, né? Sim. Até esse é um lance que a gente falou bastante nas nossas conversas aqui internas, né? Sobre a chegada dos brasileiros fora do país. E ontem o Lucão reafirmou isso também, que o cara ele sai do Brasil achando que, meu, agora eu carimbei meu passaporte, eu sou o Pelé e com base nisso aí, vamos embora. O Brasil é o país do futebol, a gente vai lá para dar show. E chega lá passar vergonha, porque não tem comprometimento, não entende o mínimo da cultura, não buscou nem se adaptar, estudando a cultura do lugar onde ele vai se anexar, né? Então, tipo, aí nos Estados Unidos existe uma competitividade enorme, porque assim, pô, eu não quero que meu filho gaste US$ 100.000 a mais por ano, porque ele é um preguiçoso. Nunca na vida, né? Exatamente. Exatamente. Então, quando o brasileiro sai, né, do Brasil, igual eu já falei antes, ele chega aqui achando que vai ser o Pelé, igual você falou, igual o Lucas falou ontem. E a hora que bate aqui, cultura diferente, temperatura diferente, a não ser que você vá para a Flórida, né? A Flórida a gente brinca que é o Brasil que deu certo. Mas se Sim. você vier, por exemplo, Comida, né? O tempero também comida, influencia muito, né? se você vier para esses interiores, igual eu tô, né? Que a gente está numa cidade que tem 7.000 habitantes, você vai sentir um pouco da cultura, da diferença cultural. Então você vai sentir o frio, você vai pegar menos 20 e pouco, você vai sentir. Isso daí faz você sentir muito, porque a gente está acostumado com calor, então o frio dá um pouquinho da depressão, né? Você vai sentir a comida aqui, em muitos lugares a comida é muito salgada, e quando não é salgada ela é gordurosa. Então, assim, é difícil, Os né? americanos não comem tanto grão, né? Feijão, Muito que a difícil. gente está super acostumado, né? Exatamente, muito difícil. Só para você comer isso, ou você tem que cozinhar, ou você tem que ir para um restaurante mexicano. Aí você vai para um restaurante mexicano, Feijão é, com pimenta e aí, né? jalapeño neles. A gente fala que são dois desesperos, quando entra e quando sai. Exatamente. Você tem que comer já com um copinho de leite do lado e rezar para não ficar ruim depois. Na É, Índia, sim, cara, os caras comem tomando iogurte, né? Que é para aliviar o leite ele tira um pouquinho da acidez, né? Da pimentada. Olha aí, ó, Legal. o Devi falando. Exatamente. Sabe tudo. Ô, Digão, então para a gente poder abrir aqui, se o pessoal quiser fazer algumas perguntas, que já já o do Instagram vai derrubar a nossa live. Meu, foi muito massa. Assim como todos os entrevistados, cara, a gente tem uma conexão muito grande, mas eu e você, a gente trabalhou muito tempo juntos, né? A gente Sim, fez uma dupla ali por muito tempo e depois, quando eu saí da frente ali, você assumiu e também fez um trabalho tão legal que, cara, eu fui visitar a molecada esse ano nos jogos e vi o desempenho, eu falei, puta,
a gente plantou uma sementinha que ela vem sendo regada ainda, né? Exatamente. Hoje já é uma árvore, talvez dê alguns frutos. Uma coisa que a gente brigou muito, que era para ter um calendário no segundo semestre, né? A gente não podia brigar o ano inteiro por uma Copa só, trabalhar para jogar. Não, a gente tinha que ter uma preparação, tá mais pronto para jogo, né? Sim. Então, assim, que dica que você dá pro cara que está aí se preparando, você como já assistente coach, você que está também já preparado para fazer a licença, é a licença B ou C da CBF que você vai tirar? Da CBF eu vou tirar a C e aqui dos Estados Unidos eu tô indo para D. Então, assim, você que já está indo para essa preparação para exatamente quando regressar para o Brasil poder aplicar um pouco desse conhecimento. E aí, junto disso, eu gostaria que você falasse um pouco do método PhD. Fala um pouco do método PhD, o quanto que isso influencia na preparação do teu trampo e depois a gente já abre para perguntas aí. Tá. Então, para um pouquinho do que eu aprendi com você, né? Você foi meu mentor na Atlética, tenho que agradecer muito. Um pouquinho do que eu aprendi lá e eu acho que o que a gente tem que implantar aqui, acho que o que os jogadores têm que implantar aqui, que foi um pouquinho do que eu implantei, é você pensar no seu futuro. Então, por exemplo, você já tem que fazer o seu planejamento aqui pensando no seu futuro. Então, quando a gente começou a implantar a nossa sementinha, por mais que a gente brigou muito, sofreu, perdeu, ganhou, brigou com o Sorrisos e presidente. lágrimas, né, cara? Exatamente, brigou com o presidente, falou que só pensava em Ah, festa e a gente querendo o esporte. Foi, exato. Esse foi, acho que, um dos pontos principais. A gente, mano, tinha um propósito muito grande, velho. A gente tá desperdiçando muito valor, muito conteúdo esportivo aqui, só por tomar cerveja e fazer bagunça. Pelo contrário, cara. A gente vai levantar outra bandeira, né? exatamente. E aí, graças a Deus, hoje a Atlética lá da Comunica tá como tá. E assim, eu lembro que a gente brigava muito. Aí quando a gente conseguiu um campeonatinho no segundo semestre, o time não aparecia. A gente basicamente criou uma liga, né? A gente foi atrás das outras faculdades, tipo, ó, a gente quer jogar, e aí, vocês Vamos topam criar. fazer desse Exato, e a gente jeito? criou a Liga das Universidades de Campinas. Tinha acho que oito faculdades, né? E foi um negócio ao Diego chileno. Foi um negócio muito bacana, assim, mas infelizmente a gente não tinha, né, a cultura de ter. Então o pessoal não aparecia. Então eu falo assim, hoje a gente vê a Atlética lá na Comunica, muita gente não conhece, mas quem quiser conhecer tem o Instagram deles. Vou fazer outra propaganda aí, Mas essa Comunica. galera merece, pô. Esses Ó, merecem. deixa eu te falar uma parada. Ó, pra você ver aqui como não é mentira. Antes da live, olha a camiseta que eu tava. Olha aí, da Comunica aí, ó. Quem estiver assistindo aí, tira um print, por favor, cara. Isso aqui é, Isso aí é uma relíquia, cara. isso aí é Isso relíquia. aqui é Araraquara 2015. Espetacular. foda. Isso aqui faz parte, acho que, da base de todo o nosso projeto aqui. Foi o conhecimento que a gente conseguiu Com nesse lugar, velho. exatamente. E eu falo para todo mundo, então quando você entrar num projeto, quando você entrar na sua vida pensando pequeno, você não vai conseguir nada. Então você já tem que plantar sua sementinha. Então eu consegui ser assistente, eu entrei aqui, quando eu vim para os Estados Unidos foi para ser joguei aqui, eu percebi que não ia ser jogador, que eu ia ter que entender como que funciona a cultura daqui para eu tentar meu futuro e aí eu comecei a entender que eu queria dor. E aí eu comecei a plantar sementinha, você começa a entender um pouquinho aqui, você começa a tirar uma dúvida com seu treinador ali, você começa a tentar dar umas ideias ali, se ele te der liberdade, o meu felizmente deu. Aí você começa a ajudar, você começa a entender a recrutamento contratar, contratar entre aspas os novos atletas, né? Então a gente recrutava novos atletas, então você começa a entender. Então foi graças a essa plantinha essa sementinha que eu plantei há 3 anos atrás quando eu ingressei, né? A York College foi que está dando fruto hoje. Tenho muito que agradecer ao Alex Latorre, nosso coach Latorre. E vou falar um pouquinho do conceito PhD, porque o Instagram vai derrubar nós. O conceito PhD é o conceito, inclusive, do coach, que ele
ele chega aqui e fala desse conceito. Para muitos pode parecer piada, para outros pode parecer que é apenas um deboche, mas se você parar para analisar, e foi desse conceito que a gente tirou o futebol fora de campo, né, que a gente começou a dar a liga do futebol fora de campo. Metodologia, né, de trabalho, compartilhamento de conteúdo, né? Exato, exato. Deu quase que uma clareza para a gente ver exatamente o papel que a gente ia prestar, né, no futebol. O que a gente tinha como desafio. E aí esse projeto, esse conceito, nessa metodologia que eu só fui conseguir, não vou mentir que eu só fui conseguir analisar melhor no meu terceiro ano, que é esse, né, da faculdade, e entender melhor um pouquinho esse conceito agora, porque antes para mim era só uma policy do coach, né, como é que eu falo? Um discurso? Um discurso do coach, isso, um discurso do coach. E daí eu comecei a analisar, e o Positive Attitude, que é o P, que é a atitude positiva, é que você não tem que desistir, você não tem que deu uma coisa errada, você abaixar a cabeça, você pensar que está tudo errado, que você não vai chegar em lugar nenhum. Então, isso dentro do campo influencia muito. Se você tiver uma atitude positiva, se você sempre pensar positivo, se você, não deu certo hoje, amanhã vai dar certo. Seu colega errou, em vez de você reclamar, xingar ele, beleza, na próxima vez, tudo que eu tô falando, eu aprendi com o coach Latorre, e ele usa as mesmas frases, né? Mas eu tô traduzindo só. Legal. Mas é importante, porque isso mostra que, igual a gente falou lá na primeira live, é linear o conhecimento, né? Ele, não é um telefone sem fio. Exato. A informação, quando ela chega clara, você transparece, você compartilha ela claramente também, né? Exatamente, exatamente. E aí, se você começar a pensar negativo, você nunca vai conseguir melhorar. Então, se você pensar positivo, não deu certo agora, vamos tentar diferente da próxima vez. Seu companheiro de equipe é um cara da sua família, praticamente, você vai estar convivendo com ele todo dia, todo treino, todo jogo, toda viagem. E aqui nos Estados Unidos, ele vira sua família, porque você não tem seu pai e sua mãe perto. Por que você vai xingar ele que ele errou um passe, que ele errou uma jogada? Tenta na Amanhã vai ter que dar bom dia pro cara de novo, né? Exatamente, exatamente. Tenta na próxima, sabe? Beleza, não deu essa. Dá aquela reclamadinha, porque é normal, isso é dentro do futebol, no calor do momento, não sei o quê. Depois fala, não, tranquilo, próxima vez você tenta fazer diferente, tenta fazer isso, próxima vez procura eu que eu vou estar livre. E sempre tentar positividade, né? Quanto mais você começa a reclamar, xingar, negatividade, tá dando tudo errado na minha vida, você só vai causar coisa ruim para você. O hard work, que é o trabalho duro, exatamente, Devi. Exatamente isso daí que você está falando. O cara erra um passe, já joga a cabeça para baixo e começa a pensar negativo. E o hard work, né, que é o trabalho duro, é para você ter que ser todo mundo fala, nunca fiz e me arrependo muito de nunca ter feito. Você tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Você tem que continuar trabalhando. Se você está vendo que o seu trabalho duro não está dando resultado, conversa com o seu treinador. Ele vai te mostrar o porquê o seu trabalho duro não está dando certo. Às vezes o seu trabalho duro não está dando certo porque você está fazendo de um jeito errado. Ele vai te mostrar o jeito certo. Até esse é legal você falar, porque quando eu migrei para a vida corporativa, fui ser empresário, abri uma empresa, um dos maiores ensinamentos que eu aprendi foi diferenciar movimento com ação. Movimento, muitas vezes você está lá dando voltas e você não chega no seu objetivo. A ação é você sair do plano A para o plano B, né? Exato, exatamente. Então você tem que pensar, né? Você não está dando certo aquele treino, aquela intensidade de treino, então vai pedir, né, ajuda para o seu treinador, para os seus orientadores, para o seu assistente técnico, até para amigo próximo do time, ele pode te ajudar. Às vezes ele fala, não tá dando certo seu treino forte aqui, nem ali, então vamos tentar outro jeito. E é isso que tem que ter na cabeça, o treinamento, o trabalho duro. Sem o trabalho duro, independente se é dentro de campo, fora de campo, se você vai ser jogador de futebol, se você vai ser um empresário, o trabalho duro vai te dar o sucesso na vida. E
30 segundos, 30 vai, segundos. manda ver. E a disciplina. Disciplina não tem muito o que falar, né? Disciplina é disciplina. Você tem que ter disciplina para ser um cara de sucesso. Falar rápido, então só vou agradecer o pessoal. Valeu, galera, todo mundo que participou da live aí. Um abraço.